Aquele que é talhado na dificuldade não recua diante dos desafios. Assim foi sua trajetória. Nascido no Rio Grande do Sul, perdeu o pai muito cedo e por isso teve que começar a trabalhar aos 10 anos de idade para ajudar a mãe e sustentar a casa e criar seus irmãos. As dificuldades da vida serviram para transformar esse gaúcho, nascido em Guaramá, Rio Grande do Sul, em uma verdadeira fortaleza. Homem de princípios cristãos e coração generoso. Hoje é empresário e produtor rural. Um verdadeiro líder inovador, com atuações filantrópicas nas principais entidades do município, como Rotary Club, CTG, Associação Comercial e Industrial e Sindicato Rural de Jataí. Estamos falando de Vitor Geraldo Gaiardo, nosso líder inovador de hoje. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Falar um pouco, né, de história. Então, eu acho que é importante a gente falar das origens da gente, de como que a gente chegou a construir alguma coisa, né, na vida, com muita dificuldade, mas muita persistência, né? E Vitor, vamos começar com a nossa pergunta-chave aqui do Projeto Líder Inovador. Quem é Vitor Geraldo Gaiardo? Bom, eu sou gaúcho, como você me anunciou, gaúcho de nascimento. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, sou filho de pequeno produtor rural, meu pai era colono, minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo, com 30 anos de idade, então isso nos colocou numa situação muito difícil. Eu era o filho mais velho de 4 filhos, tinha 5 anos de idade, nem 5 anos completos. Minha mãe ficou sozinha e teve que sair do interior, ir para a cidade, trabalhar na vida, até como faxineira. Minha mãe trabalhava para poder sustentar a família e tal, né? Mas com muitos princípios, né? Sempre me ensinou, desde lá em casa, todo mundo aprendeu a trabalhar muito cedo. Tinha que fazer isso para poder ajudar a mãe. Então, a gente vem assim, desde de infância, a gente se acostumou com a vida do trabalho, né? Com educação, com muita responsabilidade, procurando sempre fazer as coisas, ensinando a fazer sempre, fomos ensinados a fazer aquilo que é certo, né? Então isso a gente galgou, tanto eu como meus irmãos também, esse caminho, né? E dificuldade foi uma coisa que, para mim, é uma coisa que a vida inteira eu consegui enfrentar. Mas isso me capacitou, eu digo assim, de uma certa forma, a não ter medo de enfrentar desafios. Então eu sempre enfrentei desafios de todas as maneiras e, graças a Deus, nós também com muita fé em Deus, a gente sempre conseguiu superar as dificuldades, né? E eu depois, assim, com o passar do tempo, consegui, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu consegui, entrei numa escola industrial, comecei a aprender a profissão na área elétrica muito cedo, desde o ginásio, antigo ginásio, né? Depois fui no científico, na mesma escola, nessa formação também na área elétrica, e acabei depois passando no vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz engenharia elétrica. Então, a minha profissão, mesmo nata, é engenheiro eletricista. E também sou agricultor, depois de vir para Goiás, né? Logo que eu formei, eu trabalhei um tempo lá na minha cidade, e depois, 1 ano e meio depois, eu sempre queria alguma coisa nova, alguma coisa que fosse para mim, e lá eu não tinha espaço para isso. O mercado tinha dono, né? Então eu tinha que ir para um lugar novo. Eu sempre sonhei com um lugar novo, com uma fronteira, uma fronteira agrícola, como era Jataí na época. Foi o que me trouxe até Jataí e estou aqui há 38 anos. Vitor, eu gosto muito quando você fala que as dificuldades nos fortalecem, né? E nos ensinam também a não ter medo dos desafios que a vida nos impõe. E você
sempre foi um superador de dificuldades. E qual que é, assim, que você pode nos dizer que é a sua base para conseguir vencer esses obstáculos, transpor essas dificuldades? O que você poderia nos aconselhar, né, para quem vive momentos de dificuldades poder superar e conquistar aí aquilo que almeja? Olha, a primeira coisa, eu acho que um pouco vem de berço já, né? Então, eu vim de família de imigrantes italianos, essas pessoas que... Eu lembrei da história do meu avô, meus avós, todos eles, né? Quando chegaram no Brasil e enfrentaram as dificuldades imensas, e a família depois, tanto da minha mãe como do meu pai, eles também foram a vida inteira trabalhando dessa forma, né? Nunca conseguiram nada de graça, foi sempre de muito trabalho. E a gente veio nesse espírito, então eu acho que são coisas assim. A persistência é uma coisa interessante, determinação, saber o que você quer, né? Colocar objetivo na tua vida, né? E perseguir o objetivo. Mas tem que ter coragem, tem que ter enfrentamento. Você sabe que você vai enfrentar. Se você desistir, na primeira dificuldade, você não vai parar. Então, você tem que ser resiliente, perseverante, né? Eu vou contar assim, quando eu vim para Goiás, eu cheguei aqui, fiquei 6 meses, os primeiros 6 meses aqui, que eu fiquei aqui em Jataí, ninguém me conhecia. Eu vim uma cidade que para mim era... Eu não conhecia ninguém aqui. Então, até você chegar aqui num lugar diferente, novo, tu não conhece as pessoas, até as pessoas acreditarem, passarem a te conhecer, acreditarem no que você veio para somar, que você veio para ser um cidadão que também quer procurar teu espaço. Nos primeiros 6 meses, eu falo assim, eu não tenho vergonha de dizer, eu só não voltei para minha cidade de vergonha de voltar lá pior do que eu tinha saído. Porque eu fiquei aqui 6 meses sem ter o que fazer, não conseguia arrumar espaço para trabalhar. Até que o dia que alguém acreditou, me deu a primeira oportunidade. E daí para frente eu nunca mais parei, né? Mas se eu não tivesse tido coragem, vontade, determinação, eu teria ido embora. E teria jogado, talvez, a grande chance a grande oportunidade que eu tive na minha vida, foi essa cidade que me proporcionou, esse estado, esse lugar onde eu estou, que me proporcionou. Mas eu podia ter desistido, muito fácil, né? Então precisou ter essa... Mas eu já tinha enfrentado outros desafios dessa forma. Por exemplo, quem hoje, você sai, por exemplo, você imagina um filho meu, ou qualquer cidadão hoje, que um filho vá para sair de casa, para ir para uma faculdade e tal, a gente se preocupa em ir lá, de arrumar até o lugar onde o cara vai morar, deixar tudo instalado, tudo pronto para chegar e estudar. Eu saí de casa, num dia, trabalhei no escritório de contabilidade que eu trabalhava, até no dia antes de eu sair para a faculdade, eu saí da minha casa para ir para Florianópolis, onde fui estudar, cheguei de ônibus de manhã, eu não sabia nem onde é que eu ia dormir à noite, eu não tinha lugar para ir dormir, né? Mas eu enfrentei. E chegando lá, ainda fui direto para a escola, para a faculdade, até meio-dia. Depois do almoço, fui procurar o que eu ia fazer, onde é que eu ia morar. Quer dizer, hoje, quem é que tem essa coragem hoje? Né? Então, são coisas que, eu não sei, a gente teve que enfrentar muita coisa. Esse enfrentamento, isso aí, vai cada dia nos capacitando mais. E feliz daquele que sofre dificuldade na vida para poder valorizar aquilo que ele conquista. Para poder se fortalecer, né? Exatamente. Vitor, e você falou muito de metas e objetivos. Eu gosto muito de chamar isso de sonhos, né? Porque são os sonhos que nos movem, que nos levam a fazer, a ter motivos para agir, né? E por isso é a importância da gente ter muito claro o que nós queremos, né? E aonde nós queremos chegar,
né? Porque quando você sabe onde você quer chegar, você enfrenta as dificuldades, você vence os desafios, né? E você recomeça sempre que for necessário, porque a gente precisa ter muito claro aonde a gente quer chegar. E como que foi o seu caminho aí para ir para a engenharia elétrica, né? Para escolher aí essa profissão e depois se tornar um empresário desse segmento? Pois é, uma coisa que eu digo que hoje falta no ensino brasileiro é isso. Naquela época, quando eu terminei o primeiro grau, falava na época, né? Aí a gente ia para o curso ginasial. Existia um verão, uma espécie de um vestibular. Naquela época não tinha vaga para todo mundo ir como é hoje. Então eu tive que passar por um processo de seleção, chamava exame de admissão ao ginásio. Eu fui fazer escola ginasial numa escola industrial, como eu falei lá no começo. Nessa escola industrial, eu entrei nessa escola com 11 anos de idade. E essa escola você tinha meio período você estudava matérias normais e meio período você estudava curso profissionalizante. Então ela te oferecia todas várias profissões. Então lá você podia ser marceneiro, mecânico de automóvel, mecânico de torno, solda, fresa, eletricidade. As meninas tinha corte e costura, na época era muito segregado isso, sabe? Assim, existiam as profissões que eram masculinas e as profissões que eram femininas, era assim que funcionava. E aí, ali eu escolhi, então a gente nos primeiros 2 anos escolhia, passava por todas as modalidades que tinha e nos últimos, eram 4 anos, nos últimos 2 você definia qual a que você queria seguir. Então ali nessa escola eu aprendi a habilidade de começar a conhecer a eletricidade. Aí terminei o ensino ginasial, a próxima etapa era o científico, né? Então quem ia para a área técnica ia para o científico, quem era da área comercial lá fazia contabilidade e tal, era outro tipo de escola. As meninas iam para o curso normal, alguns homens também iam para o curso normal, que ia direto para lá do magistério. E eu fui também para o científico, eu fui na mesma escola, eu fui fazer ensino profissionalizante de eletrotécnica, né? E aí então já foi meio caminho andado. Aí, quando eu terminei esse curso de ensino médio em eletrotécnica, aí eu fiz o vestibular para engenharia elétrica. Então, quem me direcionou para eletricidade foi a escola. Quem me mostrou o caminho desde os 11 anos de idade foi a escola. E hoje eu fico muito triste de ver, quando vejo muitas pessoas, eu vejo isso, pessoas que estão terminando o ensino médio e não têm um objetivo na vida, eles não têm uma noção do que é uma profissão, não sabem qual é o caminho a seguir. Mas muita gente, sim, a grande maioria eu falo que não tem ainda uma definição daquilo que ele quer. Mas é por quê? Porque os métodos de ensino hoje não são, eu digo que não são mais apropriados, não preparam mais o cidadão, né? Então aquela coisa que era uma coisa rígida, o aluno respeitava, o professor era autoridade, o aluno respeitava o professor. Hoje não existe mais isso. Hoje não se respeita o professor mais em sala de aula. Então, são essas coisas que eu vejo, eu acho que o mundo evoluiu e tem que evoluir, mas eu acho que princípios não podem ser deixados de lado, né? Estudar educação moral e cívica na escola era fundamental. Aquilo foi fundamental na minha vida para fazer o meu caráter, né? Me ensinar que eu tenho que respeitar, eu tinha que respeitar o professor, eu tinha que respeitar os mais velhos, tinha que obedecer, tinha que, quando fui trabalhar, eu tinha respeito pelo meu trabalho, eu valorizava o meu trabalho, que era dali, que era meu sustento. Hoje, quantas pessoas têm oportunidade, têm trabalho, têm emprego e não valorizam o trabalho que tem, não valoriza a pessoa que se esforça para poder manter a vaga no emprego dele. Então são essas coisas que eu vejo que hoje, infelizmente, eu não consigo mais enxergar isso como uma premissa das pessoas. Elas não são educadas para isso mais, infelizmente. E por isso tu vê
tantas pessoas hoje sem objetivo na vida. Pessoas jovens sofrendo dos males, de depressão e coisa, talvez muito disso por falta de ter o que fazer. Porque não sabem aonde querem chegar. Exatamente. E eu sempre falo que para quem não sabe chegar, qualquer caminho serve. E por isso que às vezes a juventude às vezes se perde, né? Hoje a gente tem muitas críticas, né, com relação a essa questão dessa formação para a vida baseada em princípios, baseada no respeito, na hierarquia e na disciplina, né? Mas é preciso que a sociedade pense também nesse respeito, né? Nesse respeito pelos espaços educacionais, nesse respeito pelas autoridades constituídas, né? Para que a gente tenha uma sociedade que de fato promova uma transformação e que consiga, né, o tão almejado desenvolvimento sustentável aí, né, para que a gente possa continuar usufruindo de tudo que esse mundo nos oferece. Vou te falar uma coisa que eu vi, foi uns 3 anos atrás. Fui lá na universidade onde eu tive minha formação. Eu vou fazer 40 anos de engenharia o ano que vem. 3 anos atrás eu voltei na Universidade Federal de Santa Catarina e eu fiquei assustado com as coisas que eu vi lá. A universidade parecia uma favela, assim, uma coisa esquisita. Os prédios todos pichados, a sala de aula tudo pichada, tudo, né? Aquilo, pô, mas isso aqui não é um ambiente de estudo. Isso aqui não é a universidade que eu estudei. Não foi daqui que eu saí. Então eu não posso acreditar que dali hoje saiam as pessoas com a formação que a gente saía, porque aquilo lá para mim virou uma coisa sem princípio nenhum, sem dono. Lá vale fazer qualquer coisa naquilo lá. É uma coisa deprimente, uma situação igual eu vi lá, porque não é possível que transformar, que era uma referência em engenharia elétrica e mecânica. A Federal de Santa Catarina era uma referência nacional. Hoje eu não sei como é que está conceituado, mas era realmente, né? Hoje, quando eu chego lá no centro tecnológico, da onde eu saí, vi aquela prédios muito mais modernos que hoje, mas tudo naquele estado deprimente. Isso está tudo errado. E, assim, falando em princípios, em valores, na sua visão, Vitor, quais são os valores e princípios que são fundamentais para a constituição de uma sociedade melhor? Olha, a sociedade... O Brasil nunca vai ser um país de primeiro mundo se não apostar e investir maciçamente na educação de qualidade. Isso é princípio básico. O cidadão também, além de ser bem educado, ele tem que ser educado para que ele tem que aprender que para prosperar ele tem que produzir, né? Eu não posso querer alguma coisa na minha vida esperando que os outros façam por mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que... o prazeroso da vida que eu acho é você gerar o seu próprio sustento e você gerar superávit, você criar oportunidade para outras pessoas, né? Assim como eu acho que hoje, como eu te falei, na minha vida inteira eu estudei em escola pública. Eu entendo, na minha concepção, que a sociedade pagou para mim ser o que eu fui, o que eu sou. Se eu sou engenheiro há quase 40 anos, mas eu sou porque eu estudei numa escola pública e a sociedade pagou para mim. Eu tenho a minha obrigação de devolver para a sociedade pelo menos um pouco daquilo que eu ganhei. Então a forma que eu vejo, quando você anunciou no começo aí que eu participo de muita entidade e tal, é a maneira que eu vejo que eu tenho de devolver para a sociedade um pouco daquilo que eu ganhei. Eu sou muito grato a essa cidade de Jataí, esse estado de Goiás, esse centro-oeste brasileiro, para onde eu vim, que me deram todas as oportunidades da vida. Então, eu tenho que devolver alguma coisa. E a minha maneira que eu vejo, assim, como empresário, além de gerar oportunidade, gerar emprego, gerar oportunidade, procurar pagar bem as pessoas, remunerar por aquilo que elas fazem, né? E
também a sociedade também ter de volta alguma coisa, daquilo que eu usufruo, daquilo que eu ganho, eu tenho que devolver aquilo, alguma coisa eu tenho que devolver. Não é justo eu olhar só para o meu umbigo. Então, eu acho que é dessa forma. Então, você constrói uma sociedade dessa forma, criando cidadãos com responsabilidade. Que ele tenha responsabilidade social, que tenha responsabilidade que, vamos dizer, ter ética naquilo que ele faz, procurar fazer as coisas sempre da melhor maneira. Eu empenho mais para ele fazer com que eu, com meus colaboradores, com que a minha equipe entregue o melhor possível. Cobrar por aquilo que você faz, você até diz assim, cobrar caro por aquilo que você faz, não é errado, desde que combinado. Errado é você se propor a fazer alguma coisa e não entregar aquilo que você prometeu entregar. Isso é falta de ética. Isso não é ser profissional. E então a pessoa, para ser bem sucedida, ela tem que agir sempre da mesma forma. Ela tem que ter uma linha de conduta. Essa linha de conduta é a formação do cidadão. Desde menino, desde criança até a idade que ele está devolvendo, prestando serviço para a comunidade, prestando um serviço, devolvendo com o trabalho dele e recebendo por aquilo que faz, mas com responsabilidade. É assim que tem que agir. Vitor, eu gostei muito de você mencionar essa palavra responsabilidade, né? Que hoje a gente tende a fugir muito disso, né? De responsabilizar as pessoas por algo, pelos atos e por aquilo que ela, pela vida dela, né? Hoje a gente, até mesmo como você citou lá no início, lá, a gente tenta se responsabilizar muito pela vida dos nossos filhos e não deixa talvez eles criarem suas próprias responsabilidades. E você usou também a palavra responsabilidade no outro contexto para falar dessa questão da responsabilidade social, né, de devolver para a sociedade aquilo que você conquistou, né, seja por meio do ensino público ao qual você pertenceu, seja pela sua vida enquanto empresário, e você tem um trabalho muito ativo, né, nas entidades, trazendo essa representatividade dessas entidades e fazendo diversas ações e projetos no sentido de elevar os nomes dessas entidades e trazer serviços, né? Então você teve à frente aí do Rotary, teve à frente da Assiste, teve à frente do Sindicato Rural, sempre trazendo esse trabalho proativo para essas entidades. E como você vê a força dessas entidades, a representatividade delas para o crescimento da sociedade? Em primeiro lugar, eu falo que a representatividade ela é fundamental. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu digo assim para você hoje, dentro de um determinado segmento, vamos dizer, eu, como representante do Sindicato Rural, por exemplo, como presidente do Sindicato Rural, eu estive ali por 6 anos representando o Sindicato Rural nas principais demandas do agronegócio e tal. O que uma entidade dessa faz? O que o sindicato faz? Gente, todo dia você tem demanda. E a sociedade que não se organiza, ela é dominada. Ela é dominada. Então, você tem que criar uma situação que aquele setor que você está, ele tem que ter representatividade, ele tem que ter as pessoas que se aglutinam, que são daquele setor, que se aglutinem em torno de uma federação, de uma entidade que vá levar a demanda dela, associada com as outras entidades paralelas, que já está aí, Rio Verde e tal, todo Brasil como todos, os estados, federação, e que você consiga chegar e levar a tua demanda até a nível de decisões, e tudo passa pela política, não adianta. Então tem que chegar lá para você ter força, na hora de você querer que aprove um projeto, que seja, que venha em benefício, venha, de uma certa forma, fazer crescer a atividade onde você está atuando. Se você não tiver uma representação forte, você não consegue nada. É por isso, então, toda entidade, eu acho que a importância da entidade é justamente isso. E o povo tem que aprender que se ele quer progredir, se ele quer avançar, ele tem que avançar conjuntamente. Sozinho você vai e tal, mas você vai ser uma pessoa, tal. Você nunca vai conseguir uma coisa a nível geral, generalizado, se tu não tiver uma representação forte.
Por isso a força e a necessidade de ter essas instituições representativas, seja de qualquer classe. Conectar pessoas, né? Exato. E em qualquer espaço que a gente ocupe, né, a gente precisa congregar as pessoas, porque ali a gente tem várias pessoas com pensamentos distintos, com habilidades distintas e que contribuem para o crescimento e para o desenvolvimento daquele segmento. E como que é feito tanto nessas entidades que você liderou quanto nas suas empresas, né, essa questão da gestão de pessoas? Como que você lidera, motiva e desenvolve pessoas para atuar enquanto colaboradores dessas entidades e também os seus colaboradores das suas empresas? Eu digo assim que isso, de uma certa forma, acho que é um dom, né? As pessoas, acho que Deus capacita as pessoas, eu acredito nisso, né? Então, se eu tenho algum poder de liderança, eu digo assim que eu tenho uma força superior, uma luz que me traz e que me dá essa capacidade. Então, o que é? Você tem que exercer a liderança. Mas exercer liderança, tu tem que ter inteligência de que você não pensa que sozinho tu faz. Tu tem que criar equipe. Então você precisa desenvolver pessoas também, que esteja dentro. Você só cresce dessa forma. Agora, se você quiser centralizar tudo em você, que você vai fazer tudo, não vai para frente, porque sozinho tu não consegue fazer. Então, tu não pode ter medo de capacitar um outro. A minha equipe lá na empresa, nós somos 6 engenheiros. Eu não posso ter medo de capacitar um outro engenheiro e que ele possa até depois um dia ser meu concorrente. Já tem muitos engenheiros que passaram por mim que hoje atuam como concorrentes meus. Que graça de Deus, né, que eu consegui dar essa oportunidade para os caras, né, para essas outras pessoas, né. Agora, se eu tivesse medo e não desse oportunidade que esses caras, porque esses camaradas, se eu der capacidade, der condições para que eles desenvolvam, eles vão ajudar a desenvolver minha empresa. É essa a mentalidade que eu tenho que ter. Agora, se eu tiver medo e não der oportunidade de capacitar eles e que eles desenvolvam, vai chegar ao ponto que ele vai se crescer independente. Assim como eu também. Eu também trabalhei logo que eu formei, eu trabalhei 1 ano e meio como engenheiro numa outra empresa. Até dizer, para aí. Eu quero trabalhar, eu quero ser dono do meu nariz, então eu quero, quer dizer, no momento que eu senti que eu tinha condições de começar, mesmo sem recurso financeiro, mas que eu podia começar a trabalhar por conta própria, eu fui trabalhar por conta própria. Mas eu tenho que agradecer muito àquelas pessoas que acreditaram e me deram a primeira oportunidade. E quando eu saí da universidade, eu não saí preparado, pronto para exercer a profissão. Eu tinha muito conhecimento, uma bagagem grande de conhecimento. Mas eu não tinha, assim, a capacidade executiva do negócio. Então eu tive que aprender, né? Mas isso a vida me ensinou desde menino. Desde que quando fui trabalhar no escola de contabilidade, antes de ir para a universidade, tudo que eu aprendi lá serviu demais na minha vida profissional para mim tocar a minha empresa, porque eu já tinha um conhecimento das coisas, como é que funcionava a parte administrativa, contábil, né? Então tudo as coisas você tem que ir aproveitando cada momento da tua vida. Você não perde tempo, você não perde nada em aprender. Aprendizado tem que ser constante. Se eu tivesse hoje parado, vamos dizer que eu tivesse ficado hoje com quase 40 anos de engenharia, se eu tivesse ficado limitado àquilo que eu aprendi na época, que nem computador não existia na época que eu formei. Estava começando a engatinhar os primeiros mil computadores. Se eu tivesse ficado parado naquilo, eu estaria fora do mercado há mais de 20, 30 anos, eu estaria fora do mercado. Então é um aprendizado constante, você tem que estar sempre disposto a aprender isso, fortalece, você fica até melhor, porque eu acho que a gente envelhece menos se você aprende mais. Eu tenho essa visão, sabe? Conhecimento, já minha avó, né, já sempre diz, né? Conhecimento é algo que ninguém te tira, então por isso que você sempre tem que adquirir, porque o conhecimento ele é constante, né? Ele vai mudando e alterando e a gente precisa estar sempre
renovando e buscando novos saberes, né? E esses saberes eles podem ser práticos no cotidiano, como saberes teóricos também. Vitor, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, que estão aí, né, buscando empreender, seja como próprios empreendedores em um negócio próprio, ou seja, empreender nas instituições ou nas empresas que eles trabalham, né? Qual que seria uma mensagem, uma motivação ou um conselho mesmo que você deixa para quem deseja empreender e se tornar um profissional de sucesso? Primeira coisa, não tenho medo, né? Tenho coragem. Enfrentar o mercado não é brincadeira. E não é para todos, né? Mas eu tenho uma coisa que eu tenho que dizer para os novos, para essas jovens que estão começando na profissão e tal, ocupem o espaço que lhe é de direito. Se você trabalhou, estudou, você procurou se capacitar, então você está pronto para ocupar um espaço. Agora não tem, se você ficar com medo, sem coragem e tal, você não vai. Enfrenta. Ah, mas aí vai. A hora que você começar, vai aparecer problema, vai ter desafios, vai aparecer primeiro problema, vai aparecer dois. O problema vai ter a vida inteira. Você não pode, você tem que ser um obstáculo para os problemas. Você que tem que. O problema tem que ser dele, não seu. Problemas são para ser ultrapassados por cima dele. Então, é isso. Coragem, persistência, determinação, fé em Deus em primeiro lugar, né? Apoio da família, importantíssimo, construir uma família de pessoas que andem contigo, isso é fundamental, né? E assim, e acreditar nas pessoas. E outra coisa, se alinhe a pessoa de bem. Não siga o caminho do mal. Procura a pessoa que você vê que tem um perfil parecido com o seu. Aprenda com quem já é, alguém que aquele cara ali, pega exemplo. Não tenha medo de aprender com os outros. Eu falo para você, no começo da minha profissão, eu mais aprendi em obra foi com aquelas pessoas lá, os eletricistas, que me ensinaram. Eles sabiam mais do que eu na vida prática. E eu não tinha vergonha de chegar e pedir para como é que faz isso aqui e tal. Eu aprendi com esses caras, pô. Eu sou grato a isso. E nunca tive vergonha. Aliás, até hoje eu gosto de estar junto com essa turma, porque, pô, a gente aprende muito, né? Então, tem que ser destemido, não precisa ter medo de nada, tem que ser coragem, enfrentar, aprender, não ter vergonha de pedir, me ajuda aqui. Não ser egoísta, e também não querer tudo para você, não. Distribua. Porque esse aí é o segredo do sucesso. Vitor, nós passaremos horas aqui conversando e ouvindo as suas histórias, né? E tendo essa aula de empreendedorismo aqui com você. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, né? E por ser o nosso líder inovador de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Beleza. Obrigado pela oportunidade. Beleza? Vamos em frente.